Existe uma história não contada por trás do Kybalion, uma verdade tão perturbadora que foi cuidadosamente omitida dos registros convencionais. O que você conhece como Os Três Iniciados e sua suposta publicação em 1908 é apenas a ponta visível de um iceberg que mergulha nas profundezas mais obscuras da história humana. Os próprios autores do livro alertaram: estas não são novas revelações, mas conhecimentos preservados através de milênios por sociedades secretas que juraram proteger esse legado até que a humanidade estivesse pronta. Mas pronta para o quê? E mais importante, por que esse conhecimento precisou ser escondido? A primeira pista está no próprio termo Kybalion, que não é uma palavra inventada, mas sim uma chave linguística que conecta civilizações antigas separadas por oceanos e eras. Enquanto os acadêmicos modernos datam os princípios herméticos como tendo cerca de 2000 anos, evidências arqueológicas proibidas sugerem que esses ensinamentos circulavam entre sacerdotes do Egito pré-dinástico, construtores de megalitos na Europa neolítica e até mesmo entre os sobreviventes da lendária Atlântida. O Corpus Hermeticum, frequentemente citado como fonte do hermetismo, é na verdade uma versão censurada de textos muito mais antigos. Textos que falavam não apenas sobre filosofia espiritual, mas sobre uma tecnologia de consciência capaz de alterar a própria estrutura da realidade. O mistério se aprofunda quando analisamos as 7 leis herméticas à luz das mais recentes descobertas da física quântica. Como é possível que princípios supostamente antigos descrevam com precisão assustadora comportamentos da matéria que só foram descobertos pela ciência no século XX? O princípio de vibração, por exemplo, ecoa desconcertantemente a teoria das supercordas. Já o princípio de correspondência parece antecipar em milênios o conceito de holograma quântico. Essa sincronicidade impossível levanta uma questão perturbadora. Estamos diante de filosofia ancestral ou do manual operacional de uma civilização desaparecida que dominou os segredos do universo? Mas aqui está o verdadeiro segredo que poucos ousam mencionar. Os guardiões originais desses ensinamentos não eram apenas sábios, eram iniciados em uma linhagem de conhecimento tão poderosa que precisou ser fragmentada em mitos, alegorias e símbolos para sobreviver às eras de perseguição. Os 3 iniciados que compilaram o Kybalion moderno eram, na verdade, os últimos elos de uma corrente que remonta aos mistérios de Eleusis, aos templos de Karnak e além. Eles não criaram, apenas traduziram para uma linguagem do século XX o que já existia desde tempos imemoriais. A seguir, desvendaremos camada por camada essa conspiração silenciosa que atravessa a história humana. Existe um fio condutor sangrento que liga os assassinatos de Hipátia de Alexandria, a perseguição aos templários e o súbito desaparecimento de alquimistas renascentistas. Todos foram vítimas da mesma guerra invisível pelo controle dos ensinamentos herméticos originais. O Kybalion que você conhece hoje passou por um processo meticuloso de censura e ressignificação, onde as partes mais perigosas do conhecimento foram sistematicamente removidas ou traduzidas como meras metáforas. A Igreja primitiva compreendia o perigo representado por esses ensinamentos. Eles não eram apenas filosofia, mas um sistema operacional completo para a transformação da consciência humana, capaz de tornar obsoletas todas as estruturas de controle religioso e político. Quando Giordano Bruno foi queimado vivo na Piazza Campo de Fiori em 1600, seu crime real não foi defender o heliocentrismo, mas possuir cópias não censuradas dos textos herméticos que revelavam técnicas práticas de manifestação da realidade, as mesmas que hoje são vendidas como lei da atração em versões extremamente diluídas. Os arquivos secretos do Vaticano contêm manuscritos que provam como os concílios ecumênicos do século IV deliberadamente alteraram passagens cruciais do Corpus Hermeticum. O princípio do mentalismo, por exemplo, foi suavizado de Deus é uma mente que pode ser hackeada para Deus é espírito. Uma mudança sutil, mas devastadora, que transformou um manual de empoderamento cósmico em mera teologia contemplativa. Os gnósticos, que preservaram versões mais fiéis desses ensinamentos, foram exterminados como hereges, não por suas crenças,
mas porque seu conhecimento ameaçava desestabilizar o projeto de controle mental em massa que se tornaria o cristianismo institucionalizado. O verdadeiro significado da queda de Adão nos textos gnósticos originais refere-se justamente à perda dessa tecnologia de consciência, não a qualquer pecado moral. A Renascença viu um breve renascimento desses mistérios, mas a Inquisição rapidamente agiu. Os Médici, apesar de seu patrocínio ao hermetismo, foram obrigados a criar duas versões de seus círculos intelectuais, uma pública e edulcorada, outra oculta e letalmente perigosa para quem fosse pego participando. Marcílio Ficino, o tradutor oficial do Corpus Hermeticum, deixou pistas cifradas em seus textos sobre onde as versões completas poderiam ser encontradas, pistas que levaram a descobertas de câmaras secretas sob Florença contendo dispositivos alquímicos cujo propósito real ainda não foi divulgado. O mais chocante vem agora. Os 3 iniciados que publicaram o Kybalion em 1908 não eram os autores, mas os últimos membros de uma cadeia ininterrupta de transmissão que remonta aos mistérios egípcios. Eles escolheram aquele momento específico porque sabiam que a humanidade estava prestes a entrar em um ciclo cósmico onde esses ensinamentos se tornariam novamente necessários. O livro não foi escrito, foi decodificado de tabletes muito mais antigos, guardados em um local que só será revelado no final deste vídeo. O que você chama de princípios herméticos são na verdade fragmentos de um sistema muito maior e mais perigoso. Um sistema que pode reescrever a realidade quando aplicado corretamente. Por trás dos grandes eventos que moldaram nossa civilização, existe um padrão perturbador que a história convencional se recusa a reconhecer. Napoleão não conquistou a Europa apenas com exércitos. Seus diários pessoais revelam que ele praticava técnicas herméticas específicas antes de cada batalha importante, métodos que aprendera com membros sobreviventes da Ordem dos Templários. Nikola Tesla, em suas anotações mais secretas, admitia ter descoberto os princípios da energia livre não através da física, mas decifrando antigos textos herméticos que seu professor de engenharia lhe mostrava numa biblioteca oculta de Zagreb. Esses não são casos isolados, mas exemplos de uma linhagem secreta de indivíduos que aplicaram o Kybalion em sua forma mais pura. E pagaram um preço terrível por isso. A verdade sobre as construções impossíveis da antiguidade, das pirâmides de Gizé aos templos de Puma Punku, não está em tecnologias perdidas, mas no domínio completo dos princípios herméticos que permitiam aos iniciados manipular a matéria em nível quântico. Os chamados milagres, registrados em textos antigos, desde a multiplicação dos pães até as curas instantâneas nos templos de Asclépios, eram na verdade demonstrações controladas desse conhecimento aplicado. Os arquivos da KGB contêm relatórios de experimentos realizados durante a Guerra Fria, onde agentes treinados em técnicas derivadas do hermetismo conseguiam influenciar eventos à distância, um fenômeno que os cientistas soviéticos chamaram de ressonância psicohistórica. Esses documentos recentemente vazados mostram como Stalin montou uma divisão inteira dedicada ao estudo bélico dos princípios herméticos, projeto que foi abruptamente encerrado quando todos os envolvidos começaram a sofrer de uma estranha doença que os fazia enxergar padrões geométricos em tudo. O caso mais revelador ocorreu em 1586, quando o Papa Sisto V ordenou a reconstrução do obelisco egípcio na Praça de São Pedro. Segundo registros oficiais, 900 homens e 140 cavalos falharam em mover a estrutura de 330 toneladas. Então, um arquiteto desconhecido chamado Domenico Fontana apareceu com um método secreto. Usando apenas cordas, roldanas e 40 homens, ele ergueu o obelisco em menos de um dia, enquanto uma multidão assistia em silêncio absoluto. O que os livros não contam é que Fontana era um iniciado na escola hermetista de Nápoles e usou uma combinação precisa dos princípios de vibração e correspondência, fazendo com que a pedra literalmente perdesse peso durante o processo. Seus diários, guardados nos arquivos secretos do Vaticano, descrevem o ritual exato, páginas que foram misteriosamente removidas quando os documentos foram digitalizados em 2002. Mas por que esses conhecimentos foram suprimidos? A resposta está no paradoxo hermético. Quanto mais poderosa a aplicação dos princípios,
mais perigosa se torna para quem não atingiu o equilíbrio interno necessário. As sociedades secretas que preservaram esses ensinamentos sabiam que, nas mãos erradas, essas técnicas poderiam desencadear catástrofes, como alegadamente ocorreu com a lendária Atlântida. Os arquivos da Golden Dawn contêm relatos de experimentos no século XIX, onde iniciados tentaram manifestar objetos físicos através do puro mentalismo, com resultados que incluíram casos de combustão espontânea e pelo menos 3 desaparecimentos inexplicáveis. A seguir, na revelação final, revelaremos o local onde os últimos fragmentos do verdadeiro Kybalion ainda estão guardados, não em algum templo esquecido ou biblioteca secreta, mas em um lugar tão óbvio que você já ouviu inúmeras vezes sem perceber seu significado. O mistério que atravessa milênios não está escondido em catacumbas esquecidas ou templos subterrâneos, mas diante de nossos olhos desde o início, codificado na arquitetura sagrada de catedrais góticas, nos padrões geométricos de pinturas renascentistas e até nos projetos urbanos das principais capitais do mundo. O verdadeiro Kybalion nunca foi um livro, mas um sistema de conhecimento vivo, uma matriz holográfica que se autorreplica através da arte, da música e da arquitetura ao longo dos séculos. As 7 leis herméticas não são princípios abstratos. São instruções precisas para ativar certos padrões na consciência humana. Padrões esses que foram meticulosamente incorporados nas estruturas de poder ao redor do globo, não para esconder a verdade, mas para preservá-la dos que ainda não estavam preparados. A prova definitiva está na Capela Rosslyn, na Escócia, muitas vezes associada aos Templários e ao Santo Graal. Seus arcos e colunas contêm uma cifra geométrica que, quando decodificada usando os princípios herméticos, revela coordenadas precisas para um local no sul da França. Não é coincidência que este seja o mesmo local onde os cátaros, últimos herdeiros do gnosticismo original, foram exterminados no século XIII. Os sobreviventes deixaram lá não um tesouro físico, mas algo infinitamente mais valioso, uma câmara de ressonância construída dentro de uma caverna natural, onde as paredes foram trabalhadas em ângulos específicos que amplificam certas frequências mentais. Quando um iniciado recita os princípios do Kybalion neste espaço, ocorre um fenômeno que a ciência moderna ainda não pode explicar. A mente humana entra em um estado de coerência quântica, capaz de perceber a teia de conexões que unem todas as coisas. Mas aqui está a revelação final que mudará tudo. Você não precisa ir até lá. O mesmo efeito pode ser alcançado em qualquer lugar do mundo, porque o verdadeiro templo não é de pedra. É uma construção da consciência coletiva que foi sendo edificada através dos séculos. Os 3 iniciados de 1908 não publicaram um livro, mas ativaram um gatilho mnêmico, uma sequência de ideias que, quando contempladas na ordem correta e com a intenção adequada, reorganizam os padrões neurais do cérebro humano. Isso explica por que tantas pessoas sentem uma estranha familiaridade ao ler o Kybalion, como se estivessem relembrando algo que já sabiam, mas haviam esquecido. O método final é tão simples que parece absurdo. Selecione os 7 princípios herméticos na ordem tradicional, mas em vez de apenas lê-los, vocalize-os em voz alta enquanto visualiza mentalmente a forma geométrica associada a cada um. O triângulo para o mentalismo, a dualidade de linhas para a correspondência, a espiral para a vibração e assim por diante. Faça isso por 7 dias consecutivos, sempre ao nascer do sol, e no 7º dia ocorrerá o que os antigos chamavam de o despertar do olho de Horus, um rearranjo espontâneo da percepção que permite ver os fios ocultos da realidade. Esta é a verdade que foi protegida por tanto tempo. O Kybalion não é conhecimento a ser adquirido, mas uma frequência a ser sintonizada. E agora, depois de séculos de espera, o momento chegou. A humanidade finalmente está pronta para receber seu legado mais profundo.